O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Imagine agora uma cidade onde dados e inteligência artificial trabalham ao lado das forças de segurança. Esse lugar existe e se chama Cidade do Rio de Janeiro. A Civitas é uma central da prefeitura que cruza dados, imagens e ciência para transformar inteligência em proteção. Não é só filmar, é entender, é agir. A câmera vê, a íris lê, entende, rastreia e encontra. Tão simples quanto usar a Alexa na sua casa, os agentes comandam um sistema inteligente que, entre centenas de milhares de dados, imagens e informações, identifica, monitora e revela padrões em tempo real. O que o ser humano levaria meses ou anos investigando, a íris faz em 10 segundos. Isso é Civitas, não é ficção. É tecnologia inteligente operando no dia a dia da cidade e a serviço da sua segurança. Civitas, tecnologia, ciência e ação em tempo real. Bom dia a todos. Eu sou Miguel Cabalheiro, editor da primeira página do Globo, e a gente está aqui reunido para mais uma edição do Caminhos do Rio, que é um evento onde a gente debate questões da cidade, do Estado. Essa edição tem como título Como a Tecnologia Transforma as Cidades. É, novamente, uma iniciativa do Globo e do Extra, com patrocínio da Prefeitura do Rio. Queria agradecer aos convidados, que eu vou apresentar já já, a todos presentes aqui no auditório da Editora Globo. Lembrar que o evento está sendo transmitido no site do Globo, do Extra, nas nossas redes sociais, e vai poder também ficar disponível para quem puder assistir depois, né? Entrando um pouco no nosso tema, as cidades
tem se tornado cada vez mais organismos inteligentes, né? O que a gente vê todos os dias nas ruas, redes de sensores, câmeras, dados em tempo real, coisas que a gente não vê também e que a gente vai debater aqui, principalmente tentando entender e visualizar caminhos aí de como que a tecnologia, a inteligência artificial está transformando as cidades onde a gente vive, notadamente o Rio, é o que a gente vai falar mais, as vantagens que essa tecnologia traz, mas também os desafios para aproveitar o melhor dela, mas com responsabilidade e garantia de direitos também. A gente vai ter 2 mesas, essa primeira a gente está chamando do semáforo ao satélite, como a cidade se conecta. Vamos falar de soluções que a gente tem com câmeras de vigilância, sensores de lixo, enfim, uma série de tecnologias a serviço da cidade e pensar um pouco sobre isso também. Eu vou apresentar aqui os convidados daqui para lá. Ao meu lado está o Marcos Belchior, que durante muito tempo comandou o Centro de Operações Rio. Acho que é um centro que todo carioca conhece como funciona e já viu desde a semana passada, me corrija, Belchior, é o secretário municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro. O Beto Marcelino, que é presidente do grupo iCities, que auxilia cidades, em vários casos pelo país, a serem mais conectadas. A professora Suzana Kahn, que é diretora da COP da UFRJ, e o Emerson Silva, diretor da Setlan, uma empresa de soluções tecnológicas para as cidades também. Vou começar contigo, Belchior, perguntando, primeiro que você explique assim, quem é morador do Rio, acho até quem é de fora do Rio, tem uma ideia de como que o Centro de Operações é bastante amplo no seu alcance de mapeamento da cidade, né? A gente está acostumado a ver aquelas cenas com aqueles telões todos funcionando 24 horas, um monte de dados. Queria que você dimensionasse para a gente, para quem está acompanhando, o quanto que a Prefeitura do Rio tem de controle de dados sobre a cidade e para onde pode crescer ainda isso, para onde que isso aponta. Obrigado, bom dia. Primeiramente, bom dia, Miguel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no auditório. Bom dia, meus amigos aqui de painel. Bom dia a todos que nos assistem. Estou vendo alguns amigos aqui presentes, Miguel. Não vou ter a audácia de citar todos, que eu com certeza vou esquecer alguns, mas é um grande prazer tê-los aqui. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Falar do Centro de Operações me deixa muito feliz. O Centro de Operações é uma política pública de operação de cidade e resiliência territorial. A gente vai fazer 15 anos agora, em dezembro desse ano. Foi uma política implantada lá em dezembro de 2010, em virtude de uma consequência severa de um evento extremo climático, né, que foi aquela chuva no morro, que atingiu o Morro do Bumba, aquela região metropolitana, que o jornal o Globo acompanhou muito de perto, assim como o jornal Extra. E naquele dia o prefeito precisou tomar uma decisão, precisou de um local para comandar a cidade. Então, o Centro de Operações nasce de um evento extremo climático. Mas, com o passar dos anos, o Centro de Operações, baseado em dados, por ser uma política de gestão de cidade baseada em dados, ele consegue ter percepções de mudanças sociais. Eu falo sempre que no Centro de Operações nós temos um game, nós temos um jogo, que é manter a cidade no estágio 1. Hoje, o cidadão carioca já conhece essa nomenclatura dos estágios operacionais da cidade. A cidade tem 5 estágios, sendo o mais brando 1 e o mais grave o 5º. Só que tem muita tecnologia e muita ciência embarcada nesses estágios. Os estágios da cidade é um algoritmo que se baseia numa base de dados enorme da Prefeitura do Rio. Então, ali a gente tem indicadores de clima, de trânsito, de eventos de entretenimento, de ocorrência e diversos indicadores. Não é só chuva, né? Não é só chuva, como muitos acham, né? Então, o estágio se tornou uma governança de cidade que a gente aciona protocolos sistematizados para dentro da prefeitura
e, principalmente, ele aciona uma comunicação que nós chamamos de comunicação resiliente com o cidadão. É importante dizer que hoje, no nível que o Centro de Operações se encontra, isso se dá também por muita integração. Poder público, privado, academias, imprensa. A gente implanta uma doutrina de prevenção, uma consciência situacional da forma mais técnica que a gente fala lá. Então, a comunicação é um fato extremamente importante nessa dinâmica da modelagem de governança da cidade. Então, nesse game, nesse jogo, e manter a cidade no estágio 1, a gente vem tendo essas percepções, como eu venho dizendo. Então, por exemplo, na pandemia, né, nós não tínhamos trânsito, nós não tínhamos eventos, muitas das vezes não chovia, e a cidade estava no estágio 1. Como é que eu estou numa pandemia e a cidade está no estágio 1? Imediatamente, o prefeito levou toda a base de saúde para dentro do centro de operações. Dentro do centro de operações, nós temos o Centro Integrado de Epidemiologia, tá? E nós tiramos indicadores de saúde dali, né? Hoje, dentro do algoritmo da cidade, nós temos indicadores de saúde. Outra percepção, né? Em novembro de 2023, nós tivemos a semana mais quente da história da cidade do Rio de Janeiro, que coincidiu com o show da Taylor Swift. E chegamos numa fatalidade, isso em novembro de 2023. Em janeiro de 24, aquele cenário climático se repetiu. Em abril de 24, novamente, imediatamente, o prefeito Eduardo Paes convocou um time, um grupo de trabalho, formado entre o Centro de Operações, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, e desenvolvemos um protocolo de calor, que também está integrado no estágio da cidade, com muita ciência embarcada. Então, ver a professora Suzana, diretora da Copa FRJ, aqui, mostra claramente que os processos de tomada de decisão, né, tanto no público quanto no privado, o mundo não permite mais o achismo. A gente precisa ter esses indicadores metrificados e validados cientificamente. Você me deu um gancho, Belchior. A gente sabe a quantidade de informações que o poder público tem e usa para esse tipo de decisão, mas nem sempre são as prefeituras, os órgãos de governo que conseguem desenvolver as tecnologias. Por isso que a gente trouxe aqui gente do setor privado também. Quero falar com o Beto Marcelinho, do grupo iCity, para explicar o que, na sua visão, Beto, assim, em que momento que a gente está no desenvolvimento tecnológico de gestão de cidade? Assim, seu grupo tem, além de parcerias que vocês fazem, vocês conhecem muitos exemplos de cidades inteligentes, vamos dizer assim. Queria que você tentasse mostrar para a gente, assim, com alguns exemplos, se você quiser, em que fronteira que a gente está, assim, para onde aponta? A gente sabe de previsão meteorológica, atuar aqui e ali, mas na gestão e integração, quando a gente fala de cidade inteligente e conectada, para onde que a gente está indo, assim? Qual é a fronteira atual? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite, né, do Jornal o Globo. Eu vim de Curitiba, estou aqui com os colaboradores também da minha empresa, a Natália, da comunicação, o Ronald, que é de Niterói, e trabalha na capacitação e ajuda também um programa chamado Programa de Inovação para Gestores Públicos, exatamente dentro dessa tua pergunta, Miguel. Nossa empresa tem 14 anos, é sediada lá numa cidade que por muitos anos foi considerado modelo, né? A cidade do Jaime Lerner. O Jaime também esteve aqui como arquiteto, também ajudou em vários projetos na cidade do Rio. Nós levamos o Oscar Niemeyer também para fazer o projeto do Museu do Olho. Então, é uma simbiose interessante entre as cidades e também tem um pouco da simbiose também da área tecnológica, né? Nós temos hoje, na cidade de Curitiba, um exemplo que é chamado Hipervisor Urbano, que é um projeto que vai compilar os dados que vêm do sistema de transporte público, que é muito eficiente na cidade de Curitiba e traz muitos dados, assim como a saúde também, e a área de segurança. Então, isso faz com que o planejamento da cidade cada vez melhore mais, porque você refina os dados nesse espaço que é chamado Instituto de Cidades Inteligentes de Curitiba, o ICI, como se fosse o cérebro do próprio COR.
só que para uma cidade bem menor e que está integrada há pouco tempo com a região metropolitana. Então, a gente coloca esse projeto para as pessoas que vão à cidade de Curitiba para conhecerem um pouco desse elemento que faz com que o ecossistema de Curitiba cada vez mais utilize a tecnologia em prol do cidadão. E que isso seja, como é o sonho do prefeito lá, o Eduardo Pimentel, que seja uma fração de real time. O que é isso? É quando você consegue prever muito rapidamente qualquer tipo de ação, seja ela climática, seja ela de segurança ou a falta de segurança, né, problemas de saúde, principalmente quando a gente fala de maternidade e creches na cidade de Curitiba, é uma preocupação cada vez maior em você olhar a cidade usando tecnologia em prol das pessoas, né? Então, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a falar esse termo, Smart City, cidade inteligente, para nós é uma cidade eficiente, uma cidade mais humana. E aí a gente encontra em vários outros municípios do Brasil exemplos muito interessantes e fora do país também. Aqui no Brasil a gente tem o caso de Florianópolis, né, uma cidade também no sul do país, que vem trabalhando com uma série de sistemas operacionais que regulam o trânsito em real time, porque quem sabe ou vai só às férias não sabe o que é viver em Florianópolis durante o ano, quando o trânsito é muito caótico. Então, tem o trânsito é o que, por exemplo? É o sinal, que a gente chama de sinal aqui no Rio, é a indicação para por onde ir, que caminho escolher, concretamente para a pessoa, como é que funciona isso? Olha, você tem 2 pontes para atravessar milhares de carros. Como que você faz se as pessoas precisam ir à ilha e voltar da ilha para o continente? Aí é que está o gargalo. Então, é você levar uma inteligência semafórica, claro, você conseguir ter sistemas preditivos já em torno da ponte. Eles estão fazendo isso, estão conseguindo regular um pouco melhor o trânsito e vem favorecendo cada vez mais com que a cidade não perca o seu atrativo de negócios, porque não é só a temporada que segura a onda comercial e financeira da ilha de Florianópolis. A gente tem acompanhado processos de rua inteligente no centro da cidade, com mais segurança, mas principalmente que as pessoas que querem empreender, né? Então a gente percebe que o empreendedorismo começa também a ajudar, através das startups, a desenvolver soluções para que a ilha possa se movimentar melhor, girar a economia. Outro lugar que eu dou como exemplo é a cidade sede da nossa empresa, que é a Feira Barcelona, na Europa, e lá a cidade, inclusive encontrei o Marcos lá no evento, né, de Smart City. A gente faz o Smart City Expo Curitiba, que é o maior evento do Brasil e das Américas de cidades inteligentes. Lá é o nosso evento mãe. E lá a gente tem uma cidade totalmente já preparada para o transporte, para a questão dos resíduos. Lá os resíduos, a maioria dos resíduos sólidos são colocados numa lixeira que vai a vácuo por uma recicladora, então não há o caminhão, não há emissão de CO2, eles usam muito mobilidade elétrica. Todo o sistema de transporte está interligado e para fechar, para vocês terem ideia, quem conhece Barcelona sabe que se você chegar no aeroporto e você se conectar com o metrô para ir ao centro, você, a partir daquele momento, você vai saber que horas que o ônibus para onde você quer ir vai estar no seu celular. Se você quiser o metrô, você vai saber que horário que você tem que ir ao metrô e não perder tempo esperando o metrô passar. Você vai ter todo o sistema de entretenimento, de transporte para os parques também integrado. Você tem o sistema de bicicleta lá chamado Bicing. O sistema de Bicing, você pode alocar bicicletas elétricas e bicicletas convencionais, patinetes. Então, a cidade pensou no momento que o cidadão que vai ou visitar a cidade a turismo ou a negócios, ela está completamente integrada. E isso gera muito mais eficiência na cidade e a gente não perde tempo. Se a gente está lá para passear, a gente não perde tempo. Perfeito. Vou chamar a professora Suzana Kahn, a diretora da COP UFRJ. A gente está acostumado a ver a COP... como é que a gente fala? Tá ligado, professor, tá ligado, não se preocupa, não. Uma das faces mais presentes da UFRJ na sociedade do Rio, né? A gente está sempre ouvindo, enfim, estudos e parcerias com governos também. Queria te perguntar, Suzana, o Rio nessa zona tropical que a gente vive, uma cidade muito afetada por eventos climáticos, será ainda mais, de forma mais acelerada nos próximos anos.
Na sua visão, como que, além do que a gente já sabe, assim, como que a tecnologia pode ajudar a estarmos mais preparados para prevenir isso, e o que as cidades, a gente estava falando mais um pouco antes ali, o quanto as cidades têm a ganhar com tecnologia, tendo em mente também essa preocupação com as pessoas de terem seus próprios dados, enfim, mas queria que a senhora falasse um pouco desse aspecto de prevenção climática e de ganhos que a tecnologia pode dar às cidades. Bom dia. Bom dia, está funcionando? Tá. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui. E eu acho que essa composição do painel tem muito a ver com a questão, né, que a gente tem conversado, que é a gente, para ter ganhos, de fato, né, para ter inovação, para servir melhor a sociedade, é preciso um combinado entre setor público, setor privado e academia. Então, eu acho que a gente aqui demonstra bem isso, né? Porque, no caso ali da COP, a gente desenvolve, não só a COP, mas o setor acadêmico, científico e tecnológico, você desenvolve uma série, né, de possibilidades, de potencialidades, mas para ela chegar ao mercado, para servir realmente a uma cidade, é necessário que você tenha a parceria com o setor privado e com o poder público. Na questão, né, de clima, que você me perguntou, Miguel, é evidente que você tendo uma porção de dados, né, sendo tratados, sendo avaliados, você tem uma condição de ter uma precisão muito maior em relação a previsões, né? Não que você vá acertar necessariamente, mas a tua precisão vai melhorando. Quanto mais dados você tiver, quanto melhor é o modelo que está sendo empregado. Mas, além disso, a tecnologia de você prever, né, futuros eventos climáticos com potencial desastres, por exemplo, e, com isso, poder ter um sistema eficiente de alarme, informação, etc. Além disso, uma outra questão que muitas vezes não se passa tão percebida quando a gente fala de eventos climáticos ou desastres, é que um desastre ele tem um ciclo, né? A gente pode, com essa informação, ajudar a previsão, de fato, e aí você pode ter sistemas de alarme, avisos, etc. Mas, depois da ocorrência, o uso, né, também de conectividade aliado à inteligência artificial, enfim, automação, também pode ser muito útil para reduzir esses danos. Então, dando um exemplo que a gente tem lá na COP, que é um programa de drones, né, de droneiros voluntários, etc., que a gente auxilia, você facilita muito o resgate, por exemplo. Então, em eventuais, não precisa nem ser um desastre, um evento climático, mas um desastre natural, você ter um sistema de drones que auxilia em resgate, seja de animal, seja de pessoas, enfim, é extremamente importante para reduzir os danos. Da mesma forma, otimizar a logística, identificar hospitais, identificar rotas que são mais rápidas para poder levar eventuais acidentados. Então, você tem um campo muito vasto, né, para quando você está usando a tecnologia. Além disso, essa tecnologia, né, a automação, novamente, a conectividade, enfim, numa cidade, não só numa cidade, né, na sociedade de uma maneira geral, ela permite a cultura, a economia do compartilhamento, né, e isso é algo também que é muito importante na otimização, na eficiência de uso de recursos naturais, da eficiência do uso de espaço, do tempo, porque você começa a compartilhar. Teve algum tempo atrás, quando começou a surgir Airbnb, Uber, esse tipo de coisa, uma explosão, né, como se o compartilhamento fosse resolver tudo. Nada resolve tudo. Mas, de fato, essa questão de você compartilhar, ela só é possível tendo essas informações, tendo os dados, etc., que você começa a ter o uso muito mais eficiente desses recursos. Nada a coisa mais compartilhada é uma cidade, né? A gente se organiza no mundo
compartilhando espaços, e cada vez mais os centros urbanos são isso, né? Sim, mas são de fato, mas é muito desigual, né? Você tem a parte da sociedade ocupando grandes espaços, parte praticamente não tem. Então, quando a gente vem com essa ideia de compartilhar de uma maneira mais eficiente, você tende a otimizar um pouco isso, seja escritório, seja um apartamento, seja o carro, enfim, eu acho que isso tudo, o uso da água, você pode usar a água de uma maneira muito mais eficiente, a iluminação pública também, com tudo isso você vai reduzindo o uso de recursos, não precisa gastar tanta energia, porque você usa adequadamente. Então, eu acho que tem todos esses aspectos positivos. Agora, você me pergunta a questão da tecnologia, que você, de fato, a questão da privacidade, esse tipo de aspecto que tem um lado negativo, que muitas pessoas realmente se sentem extremamente incomodadas de estarem sendo filmadas em todos os lugares que andam. Mas eu acho que são sempre escolhas que a gente tem que fazer, né? Tem sempre um aspecto, né, positivo, outro negativo. De fato, uma cidade toda conectada, com câmaras em todos os lugares, ela é uma cidade que é muito... você está muito exposto, mas, por outro lado, há uma segurança, de fato, maior. Há pouco tempo atrás, a gente viu, não sei exatamente qual foi a pessoa em questão, mas que estava batendo na mulher no elevador, enfim, porque estava sendo filmado, foi possível, né, atender aquela pessoa que estava apanhando, enfim, num elevador. Então, tem uma série de questões que são complicadas, de você estar realmente sendo monitorado o tempo todo. Essa área de segurança, eu acho que é a mais fácil da gente imaginar como que a tecnologia, no caso mais óbvio, né? As câmeras são... enfim, podem ajudar o trabalho da polícia e contra crimes. Queria pegar esse gancho também para falar com o Emerson Silva, que é diretor da Setilã, empresa que já prestou serviços para o Rio e para outras cidades em soluções inteligentes, como a gente diz, não só na área de câmeras, mas principalmente de violência, mas também em outros. Eu queria te perguntar, Emerson, o que a gente, claro, uma cobertura de câmeras traz benefícios para a área de segurança, mas que são outros exemplos de cidades inteligentes, cidades conectadas? Tem uma expressão que eu acho que talvez nem todo mundo esteja familiarizado, que é a internet das coisas, né? A integração entre sensores e equipamentos, enfim. Como é que isso se aplica numa cidade? Que exemplo a gente tem numa cidade como o Rio, por exemplo, de tecnologias que às vezes a gente nem consegue perceber e não sabe que são parte disso que a gente chama de uma cidade conectada? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros aqui. Vamos lá, vou tentar facilitar. Não sei o público, eu sei que o público aqui é bem técnico, mas quando a gente fala de internet das coisas, imagina que os eletrodomésticos, os veículos podem estar conectados, os veículos autônomos conectados à internet. Então, assim, não tem uma limitação para isso. Então, o pessoal chamou de coisas. Então, a internet das coisas inteligentes. Também isso talvez facilite o entendimento de onde a gente quer chegar. Assim, não tem limite ainda, a gente não sabe onde é que pode chegar com a internet das coisas. Eu não queria ir muito para essas soluções de casa, eletrodoméstico, automação, porque a gente está falando de cidade, né? Então, se a gente for pensar numa cidade, a gente tem uma série de sensores interessantes. Sensor de alagamento, sensor de estacionamento, sensor de vazamento de gás em bueiro. A gente tem uma série de sensores que podem facilitar para os gestores tomadas de decisão. Mas eu gosto de falar de propósito, né? Então, eu acho que a gente... talvez a gente tenha uma limitação de recursos, né? A gente vive numa região ainda de desenvolvimento.
Então, a gente tem que buscar propósito. Assim, o que a gente vai gastar menos, que a gente vai ter mais resultado para a ponta, que é o que interessa, né? Eu vi o Beto falando do hipervisor, e a gente na Europa já vê esse movimento do hipervisor na França, que é muito interessante, ou seja, é tentar aliar esse sensoriamento, e aí eu quero buscar esse exemplo, buscar esse sensoriamento em prol da população. Talvez não seja o nosso estágio hoje, mas vai dar uma ideia de onde a gente pode chegar. Tem uma cidade na França, eu não me recordo o nome exato, já tem um tempo que eu vi esse case, que a população é mais envelhecida, uma população de terceira idade maior, um percentual muito grande. Então, eles colocaram hidrômetros com sensores, que eles detectaram um padrão de que entre 7 da manhã e 9 da manhã gastava-se 8 litros de água em média nessas residências. Então, quando uma residência fugia desse padrão, alertava para que houvesse algum procedimento de visita a esse lar, porque poderia ter caído o idoso, ou então ou alguma coisa pior, né? Então, assim, você usar um sensor simples que já existe na sua casa em prol do cidadão, né? Isso a gente pode avançar para outros, mas eu vou falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um sistema bem inovador, que é uma concierge que o Marcos Belchior, na época do Centro de Operações, estava desenvolvendo, que é muito legal, que é uma concierge, que é um agente de inteligência artificial, ou seja, pegar todos os sensores da cidade e tentar criar ações preditivas, proativas, para que se tome decisões importantes. Acho que tem até um nome, que é a Cora, né? Então, é bem interessante isso para tomar a decisão. Imagina você pegar histórico... Não fica dando spoiler, não. Sim, mas eu acho que é interessante falar, porque tem 10 anos de informação, ou mais anos, porque o Centro de Operações é inovador desde o início, né? Então, você tem muita informação ali que você pode usar para, de forma bem simples, na temperatura tal, com vento tal, com umidade tal, as chances de a gente ter algum tipo de problema de chuva, de alagamento, é grande. Então, ela já toma uma decisão e alerta. Estou falando de maneira simples, mas é muito abrangente, integra com o trânsito, tudo. É muito interessante. Beleza. Vou voltar a fazer uma segunda rodada de perguntas, vamos ter que ser levemente mais concisos. Mas, Belchior, isso que o Emerson estava falando ali, queria te pedir para falar um pouquinho, são 6 milhões mais ou menos de cariocas, né? O dobro disso mais ou menos na região metropolitana, e de gente que passa pela cidade todo dia, então acaba estando ali às vistas do centro de operações e mais importante, sob os cuidados da prefeitura no dia a dia ali. Queria que você falasse um pouco da importância das pessoas, da comunicação com as pessoas, né? No Rio. A gente tem, claro, isso passa também pela imprensa, principalmente em épocas ali de eventos climáticos ou de crises de qualquer outro tipo, mas quem é do Rio está acostumado, acho que muita gente está acostumada a seguir nas redes sociais, o centro de operações. No ano passado, já não sei se foi ano passado ou se foi no começo desse ano, teve aquele evento do alerta no celular que pegou... Não tem nada a ver com isso. Muita gente de surpresa. Muita gente de surpresa, mas vamos dizer assim, o nível 5 da forma de comunicação, né, com as pessoas, para usar a escala do Centro de Operações. Queria que você falasse isso, assim, o quanto que a prefeitura chega nas pessoas, um monitoramento, acho que, da cidade em tempo real, 24 horas, e a importância da comunicação, tanto direto da prefeitura com as pessoas, sendo celular, via imprensa, via redes sociais, mas também das pessoas avisarem o poder público, está acontecendo isso aqui, os canais, é uma coisa que tem que estar conectado, azeitado o tempo todo, né? Ô Miguel, como eu falei, o Centro de Operações foi criado em 2010, numa época que não existia nem o Waze e o WhatsApp no Brasil. Então, para a gente entender
como foi um pensamento de vanguarda. Aí eu lembro que o prefeito Eduardo Paes foi convidado em 2011, 2012, para palestrar no TED Talk, lá na Califórnia. Ele usou um termo chamado polidigitocracia. Foi um termo que ele inventou e o batismo é dele. E o que ele queria dizer com isso? Que é assim, naquela época a gente usava a rede social para botar foto bonita e conversar com as pessoas. A gente não usava a internet, as redes sociais principalmente, da forma que a gente usa hoje. E o prefeito já falava naquela época que o poder público precisava se comunicar, precisava trocar. Era uma via de mão dupla. Esse era o termo da polidigitocracia, que hoje é comum, mas não era naquela época. Então, naquele algoritmo que eu falei do estágio da cidade, existem até indicadores de percepção social retirada de robôs de rede social. Então, a comunicação com o cidadão é algo extremamente importante. Falando do core, falando de sociedade, a sociedade passa por algumas características importantes que assim, eu faço questão de frisar. Primeiro, é a revolução climática que o planeta passa. A gente fez uma matéria com o jornal O Globo, ano retrasado, se eu não me engano, que a gente mostrava a mudança de perfil climático, Emerson, professora Suzana e Beto. De 1931 até 1996, a gente recebia um evento extremo climático a cada 6 anos. De 97 até 2010, a cada 3 anos. E de 2010 para cá, 1 por ano. O que a gente retira dessa pesquisa? Primeiro, o homem público poderia passar por um mandato sem passar por um evento extremo climático. E hoje, a gente tem certeza que ele vai passar. Se as cidades não estiverem preparadas, estruturadas, conectadas, resilientes, as pessoas vão morrer. Por isso que a Prefeitura, no sábado retrasado, lançou mais uma vez uma modelagem de governança da cidade, que é o plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, que mostra toda a implantação de infraestrutura. Porque a gente fala aqui de dados, né? O Beto falou, a professora Suzana falou, o Emerson falou. Quando a gente fala de dados, a gente tem que falar de infraestrutura. Né? Implantar sensoriamento, implantar câmera não é uma tarefa simples, conectividade não é uma tarefa simples. O Beto aqui falou de Barcelona, que é uma cidade extremamente estruturada, mas ela se transformou, assim como o Rio, numa característica similar, depois das Olimpíadas. É isso que a gente vem fazendo. Né? E, obviamente, comparando o Rio com o Rio, agora no G20, teve um evento paralelo, Beto, se chamava U20, né? Que foi a reunião dos maiores prefeitos das maiores cidades do planeta, e cada um mostrou as suas modelagens, as suas governanças no território, e a gente falou muito do centro de operações. Hoje a gente tem um indicador de resiliência que compara o Rio com o Rio. Então, hoje é comum não ter alagamento na Praça da Bandeira, né? Mas quem viveu aquela época de tudo alagado, sabe o investimento que foi naquela região. Então, como eu falei no início, o centro de operações é uma política pública que orienta resiliência territorial em outras pastas, para a saúde, para a educação e por aí vai. E eu não poderia deixar de falar, que o Miguel já pegou o microfone doido para me cortar, falar sobre inteligência artificial. Né? Nesse game, a gente quer perguntar para a nossa assistente virtual, que é a Cora, se a cidade estiver no estágio 3, por exemplo, quais são as decisões que eu tenho que tomar para retornar a cidade o mais rápido possível para o estágio 1. Isso não é simples, é uma arquitetura que a gente está desenhando. E eu também não posso deixar de enaltecer aqui a integração, como a professora Suzana mencionou na sua fala. Poder público, privado e academia. A gente só faz isso junto. Então, o próprio Emerson tem uma parceria com o Centro de Operações, com a CETILAN, que a gente divulgou essa parceria, que vem construindo essa arquitetura de inteligência artificial, que é um outro processo social que a cidade, que o mundo vem passando. Então, com o volume de dados, com o data lake que a Prefeitura tem, a inteligência artificial é uma meta audaciosa, né, da Prefeitura do Rio, assim como a implantação de infraestruturas importantes, como o prefeito anunciou recentemente, o maior hub de data center da América Latina, porque uma coisa é impossível sem a outra. Você falou do piscinão da Praça da Bandeira, a gente falou de semáforos inteligentes, são coisas que a gente consegue visualizar e entender, né? Por mais que o piscinão esteja embaixo da rua, a gente sabe que tem ali já. Queria perguntar, Beto, coisas que eu acho que tem a ver com cidades inteligentes também, mas que a gente não consegue ver, que não são só sistemas que estão diretamente ali na rua, mas acho que
vocês veem também um aspecto muito da gestão das cidades, né? Quando você está falando, está faltando maternidade vaga em creche no bairro tal e no outro tal, equilibrar. Queria que você falasse um pouco, se quiser dar algum exemplo, da tecnologia e inteligência na gestão das cidades, não só na parte aparente das cidades também, por favor. Legal, quero cumprimentar meu amigo Will, que está aqui hoje, também esteve com a gente já em Barcelona. Ano passado, em novembro, eu estava lá recepcionando uma pessoa do governo do estado do Paraná. Nós vamos fazer a gestão de um dos pavilhões de convenção agora em Curitiba, vai ser também conduzido pela FIRA Barcelona. Então, eu estava lá nessa negociação, começou uma chuva muito forte, e pela primeira vez, na sala ali, eu vou há mais de 10 anos, todos os anos para lá, nunca vi uma chuva máximo assim, tirar uma poeira da rua. Uma chuva tão torrencial, tinha acabado de dar aquela chuva torrencial em Valência, tinha matado mais de 200 pessoas, coisa absurda. Eu tinha ido a Valência há 3 anos atrás e nunca tinham comentado que havia uma chuva daquela. E naquele momento, todos estávamos numa sala de reunião, começou a tocar o alarme de todos os telefones, os metrôs pararam. Para vocês terem ideia, a água subiu tão rápido que todos os carros do aeroporto ficaram boiando. Então isso é inédito. Todos os voos foram cancelados, o evento começava no outro dia, então teve gente do mundo todo que teve que alterar suas rotas por uma chuva que, mesmo com uma cidade como Barcelona, ela só pôde prever na hora da chuva, ela não conseguiu ter sistema preditivo, porque é algo que é um fenômeno climático no Mediterrâneo que vem acontecendo, que é assim, chamado tromba d'água, né? É algo absurdo. Mas eu lembrei também de falar que, quando a gestão pública trabalha dessa forma, ela vem realmente tentando antecipar problemas para evitar a morte. A Indra, de Barcelona, uma empresa que faz os satélites, metade dos satélites que estão voando aqui em cima, e nos Estados Unidos, ela diz assim, na Indonésia, nosso primeiro projeto, depois do tsunami que aconteceu lá, ainda morreram 3 pessoas. E um projeto de cidades inteligentes para uma área de tsunami tem que ser 0 mortes. Então, você tem que mexer em todo o sistema preditivo da cidade para que as pessoas possam ter com antecedência uma forma de ir de forma escalonada para as direções corretas para que ninguém morra. E uma outra coisa, e ela conseguiu, a Indra conseguiu fazer isso no último tsunami que teve na Indonésia. Mas, pelo menos na região que eles estavam monitorando, o prefeito, depois que terminou a abertura da nossa sexta edição esse ano, ele fez uma brincadeira com o assistente virtual da cidade. E ele falou assim, por favor, me diga quantos leitos livres tem para doenças pulmonares agora na sede do bairro Portão. Olá, prefeito, a resposta. Nós temos hoje 460 leitos livres para doenças pulmonares. Claro, era março, ainda na época das doenças cardiorrespiratórias, ou respiratórias, ou pulmonares, como é a Covid, a influenza. Então, hoje o prefeito colocou um tubarão no tanque dos secretários, que é assim, se ele quiser saber, na hora, o que está acontecendo, se tem uma vaga de creche sobrando ou faltando, se ele quer um leito porque tem uma cirurgia ou um transplante que está vindo, ou um acidente numa BR, ele quer saber se tem um leito de pronto-socorro, pronto-atendimento, ele consegue saber na hora. Ele tem divulgado isso. E, para fechar, 2013 vocês ganharam o primeiro City Award de Barcelona. Rio de Janeiro ganhou por causa do CORE esse prêmio. E nós, em 23, 10 anos depois, Curitiba ganhou, sabe com qual projeto? Hortas urbanas. Ninguém vê as 140 hortas urbanas que fornecem alimento para quase 150 mil pessoas na cidade de Curitiba, sem custo para a população. Então, um prêmio que é uma paisagem na rua, você vê uma horta urbana sendo administrada pela Secretaria de Segurança Alimentar, e as pessoas acham que tinha que ser tecnologia pesada, cara e robusta. Não, isso é tecnologia social. É assim que nós ganhamos o prêmio de cidade mais inteligente do mundo em 2023. Boa, obrigado. Deixa eu levar para a professora Suzana. A gente fala muito, frequentou a universidade pública, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Extensão é isso que a senhora está fazendo aqui, vindo falar com o público, com a cidade, sobre a cidade. A pesquisa, você falou um pouco do que, como você pensa, o que a tecnologia pode trazer para a cidade. Eu queria te perguntar sobre o terceiro ponto do tripé do ensino, que eu acho que é uma coisa que pode ter a curiosidade
de quem está nos assistindo, de quem vai nos assistir ainda esse vídeo. A gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial, mas e a formação das pessoas? A gente fala muito que a tecnologia vai tirar muito emprego, mas vai dar também em quem souber usar. Como é a formação para trabalhar em cidades inteligentes ou em soluções tecnológicas para cidades? Queria que você falasse um pouquinho isso para a gente. Bom, Miguel, isso aí é uma questão que é extremamente relevante e preocupante, né? Porque, de fato, vai tirar muito emprego, vai dar outros tantos empregos, só que os outros tantos empregos serão empregos muito mais qualificados, né? Então, você não, à medida que a gente tem se desenvolvido, evoluído, crescido, enfim, o mundo como um todo, né? Não só o Brasil, nem só a questão urbana, mas você vai necessitando cada vez de mais conhecimento sofisticado, né? A gente vem falando que vivemos atualmente a era da economia do conhecimento, e isso é extremamente preocupante, porque se, por um lado, as discussões mundiais vão no sentido da sustentabilidade, da inclusão social, etc., por outro, o que parece até um paradoxo, você vai criando um gap, né, um distanciamento cada vez maior daqueles países ou regiões ou grupos sociais menos favorecidos, porque você exige, né, um aumento, uma velocidade, né, no aprendizado e do conhecimento de tecnologias, enfim, extremamente sofisticado. E isso é algo que realmente a gente não está vendo uma reversão. Ao contrário, né, se a gente perceber todas as pesquisas, enfim, que estão sendo feitas, cada vez se tem menos formação de engenheiros das áreas técnicas, né, das disciplinas que são ligadas à tecnologia. Então, eu acho que essa reflexão é extremamente importante. Eu não sei se é por conta da juventude também ter uma pressa, né? E não ter tempo de ficar se aprofundando em algumas questões, ou se os currículos são muito chatos, que são mesmo, né? Você imaginar, se fazer um curso de engenharia, por exemplo, são 5 anos, aí você faz um mestrado, não, é muito tempo para se formar. Então, eu acho que talvez a solução fosse alguns cursos mais técnicos, mais rápidos, e, enfim. É necessário se pensar nisso, sim, que é extremamente preocupante. Acho que a tecnologia tem essa capacidade de dar velocidade, não só para as coisas, mas para a formação das pessoas, mas tem esse perigo também de aprofundar desigualdades já existentes. Eu acho fundamental esse tema. Queria, de uma certa forma, também continuar nele, mas ouvindo a perspectiva do Emerson, que você falasse um pouco o que você acha que é importante para quem trabalha, você que tem uma experiência já nesse setor, mas para quem gosta de cidade, de urbanismo, vai trabalhar com tecnologia voltada para gestão de cidade, que eu acho que não há projeto maior, né, na sociedade, enfim. Que valência você acha que é importante? Se você quiser ilustrar isso com casos também da sua experiência, ou casos de cidades que você conhece, para a gente completar, Emerson, por favor. Vamos lá. Se você vê ciclos mundiais de desenvolvimento, a gente, quando não deve fazer muito tempo que inventaram o trator e o pessoal que trabalhava no campo tinha medo de perder o emprego porque o trator estava chegando. Na verdade, o trator chegou para aumentar a produção e não para tomar esse lugar, né? Então, as pessoas se adequaram e eu acho que é isso. A Suzana falou um negócio que preocupa, assim, esse desinteresse no estudar a tecnologia, porque a gente vai chegar num ponto que vai ficar gargalado por isso, talvez, né? Mas o que eu acho interessante quando a gente fala de cidade inteligente é essa integração entre várias formações. E você não precisa necessariamente ser formado em tecnologia para trabalhar numa cidade inteligente. Assim, vou dar um exemplo do projeto que a gente tem de boia de detecção no mar. Tá? Essa boia vê maré, vê
corrente, vê temperatura, vê ondulação do mar, ela integra com a estação meteorológica e te dá informações, ó, a gente está com chance de entrar uma ressaca, tá? E aí pode avisar o bombeiro, ó, aumenta o efetivo. Tal. Agora, imagina, a gente tem oceanógrafo trabalhando nisso, pessoal de meteorologia, a gente tem um pessoal de construção, engenheiro mecânico para construir a boia, a gente tem muita gente envolvida nisso. Quando a gente fala de sensores, o nosso grande desafio, talvez no Brasil, no Rio, no Brasil de uma forma geral, assim, mais quando a gente afasta um pouco dos centros, é telecom. Então, a gente tem que... o profissional de telecom é muito importante, ou seja, a gente criar redes híbridas, parar daquele negócio dessa dicotomia ou tricotomia, tem que ser fibra ótica, tem que ser sem fio, tem que ser satélite, não, tem que ser tudo. Né? A gente tem que ter rede de baixa potência para chegar nos sensores, porque o sensor não precisa de muita banda, a gente tem que ter latência boa e banda porque nas câmeras, porque a gente não pode perder nenhum pacote dela, porque a gente tem que ter a imagem com qualidade. Então, assim, o legal do Smart City é isso, é que não só esse profissional que é o core, sem ele vai gargalar, não tenho dúvida, a Suzana falou isso, eu acho que essa é uma preocupação que a gente deve investir ela falou exatamente o que eu acho que é investir em formações menores, que cheguem numa formação maior, para quem quiser chegar nessa formação maior. Mas eu acho que alimenta uma série de profissionais em volta que passa a ser muito interessante. Perfeito. Isso é um tema que dá para a gente estender muito mais, mas chegamos ao fim aqui do primeiro painel. Vou convidar os convidados a passarem para a plateia e assistirem o nosso segundo painel, que a gente vai fazer só uma breve substituição dos palestrantes aqui. Vamos continuar com a segunda mesa ainda nesse tema, tá? Obrigado, Belchior, Beto, Emerson e Suzana. Bom, gente, vamos começar com a segunda mesa. A gente está chamando ela de a tecnologia de olho do crime ao clima. Vamos abordar aqui também como que a inteligência artificial e a análise preditiva, sensores, câmeras, drones, compõem hoje essa rede capaz de identificar não só eventos climáticos, mas também padrões de violências e ajudar a prevenir esses dois fatores. Tenho aqui ao meu lado, pela ordem, o Major
Agdan Fernandes, que é diretor de Infraestrutura de Tecnologia do Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Estado do Rio. A doutora Cândida Terra, que é presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB. O Renato Almeida, que é coordenador-geral do Disque Denúncia e presidente do Instituto Move Rio. O Rafael Martins de Souza, que é pesquisador da FGV e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. E o Davi Carreiro, que é chefe da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública, mais conhecida como Civitas, da Prefeitura do Rio. Queria começar perguntando a você, Major, acho que é uma utilidade mais intuitiva para as pessoas quando a gente pensa em tecnologia integrada na cidade, o uso para benefício da segurança pública e o uso de câmeras de segurança. A gente sabe que o Rio, como outras metrópoles, é uma cidade hoje em dia vastamente coberta por câmeras. Queria que você explicasse o controle que a Polícia Militar tem disso. A gente sabe que não tem câmeras só das forças de segurança. A importância de uso de imagens, o que se tem feito, às vezes, não só para flagrar um crime, mas para encontrar pessoas que têm uma condenação em aberto, enfim. E também comentasse um risco que a gente vê acontecer também, que é preciso enfrentar, mas ainda sempre vai ser maior do que se deseja, que é o que costuma chamar de falsos positivos, né? Quando uma pessoa é identificada enganosamente e por que às vezes a câmera não pode ser a única elemento, né, para você fazer. Enfim, você vai explicar melhor. Queria que você desse esse panorama do quanto que as câmeras ajudam, a dimensão que elas têm no Rio hoje e abordasse esses aspectos também. Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Atualmente eu trabalho no Centro Integrado de Comando e Controle, que em paralelo é muito próximo ao Correio, só que na área estadual. Então, a gente tem diversas agências integradas, não apenas a Polícia Militar. Então, nosso sistema de emergência 190 e 193 são atendidos de lá, e todos os mecanismos do Estado são acionados através do Centro Integrado. E, nos últimos anos, a gente vem avançando bastante, com muita tecnologia, tirando aquela questão analógica, porque não adianta hoje você ter milhares de câmeras espalhadas pela cidade e não ter um sensor analítico ou uma captação de dados dessas câmeras que possa te gerar um alerta. Nenhum policial, nenhum ser humano vai ficar olhando ali milhares de câmeras o tempo todo para ver se vai ocorrer um crime ou se tem algum procurado foragido. Então, nos últimos 3 anos, aproximadamente, a gente tem licitado sistemas de reconhecimento facial, sistemas de leitura de placa, que fazem cruzamento de milhares de passagens de veículos em tempo real, e isso tem dado uma eficácia muito maior para as ações policiais. Só de reconhecimento facial, a gente já está chegando a quase 600 presos, em menos de 1 ano e meio aí de funcionamento. Então, só para ter uma ideia, isso é mais de 10% de toda a produção de mandado de prisão da Polícia Militar inteira, de todos os 42 mil policiais. Só o sistema de reconhecimento facial. E a gente tem muito poucas câmeras fazendo esse tipo de serviço até o momento. A gente vai expandir, mas a gente tem poucas câmeras, se a gente for contabilizar num total. Sobre a questão do falso positivo, isso é algo que impacta diretamente nessa ferramenta. O falso positivo é quando a ferramenta ela identifica uma pessoa, o sistema de reconhecimento facial identifica que é aquela pessoa, e depois que o policial aborda, identifica a identidade e tudo mais, verifica-se que, de fato, não era aquela pessoa que o sistema identificou. Isso é falso positivo. Ele ocorre em sistemas... a medição desse falso positivo é o que até define a qualidade do software. Os softwares são medidos com esse falso positivo em laboratório. Então, a gente sabe que em laboratório vai ter ali condições muito ideais de uma fotografia, de uma luminosidade, que não é o caso que a gente enfrenta na rua.
Na rua, a gente tem câmeras que sofrem com chuva, com neblina, com maresia, e com distância, com o ângulo da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está de lado, está de capacete, está com máscara. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, o que o poder público tem que fazer? Ele tem que criar normativas, regulamentações para mitigar esses erros, né? Então, como você falou, não pode ser utilizado como único meio de prova. Isso já é fato até para reconhecimento fotográfico, que é aquele reconhecimento que uma vítima vai lá e reconhece alguém ali. Ah, foi aquele ali que me roubou. Ou por meio de um álbum ali, a pessoa reconhece. Não pode ser utilizado como único meio de prova. Então, assim como o reconhecimento fotográfico, o reconhecimento facial também não pode. Então, a gente tem lá no CICC, a gente estabeleceu um procedimento operacional padrão, onde são 3 níveis de checagem. O primeiro passo é uma checagem humana. Então, não importa se o sistema está dando 10 alertas ali em menos de 1 minuto. Vai ter a checagem humana, que vai analisar a foto do procurado, os dados, se estão todos certinhos, se não há nenhum erro sistêmico, e aí sim vai encaminhar para as equipes de campo. Esse é o primeiro filtro. O segundo filtro são as próprias equipes de campo, que elas são orientadas a fazer uma abordagem cidadã, até porque elas já sabem qual é o delito da pessoa. Como é um mandado de prisão, ela já sabe se a pessoa está sendo procurada por uma pensão alimentícia, por um roubo, um furto. Então, ela vai fazer uma abordagem, vai identificar aquela pessoa por meio de um documento ou por meio dos dados que ela possa fornecer. E, se for um caso de falso positivo, é liberada imediatamente ali pelo policial. Então, isso não dura ali mais que 5 minutos, a pessoa é liberada ali imediatamente. E o terceiro filtro, caso seja confirmada a identidade, é em sede de delegacia, onde a autoridade policial, ali, o delegado, confirma os dados do mandado de prisão. Porque isso também é um problema para a gente hoje. Os dados dos mandados de prisão, eles não são 100% atualizados. Então, muitos mandados de prisão constam ainda no sistema, mas a pessoa já cumpriu, ou aquele mandado de prisão já expirou, já teve um alvará de soltura, ou a pessoa já pagou ali a pensão alimentícia e continua ali aquele mandado de prisão. Então, são esses 3 filtros que a gente faz para a gente mitigar esses erros de falso positivo. E hoje a gente está com cerca de 9,2% de um total, ou seja, 91%, 92% aí de aproveitamento positivo do sistema. Mas, pelo que você explicou das condições adversas de própria qualidade de imagem na rua, possivelmente vai ser impossível você zerar a incidência de fato falso positivo. Então, é fundamental que, quando ocorra, os filtros funcionem bem, né? Enfim, e não puna quem já cumpriu, enfim. Né? Queria perguntar para a doutora Cândida, a gente vinha falando na primeira mesa, e agora com o Major também, de benefícios da tecnologia do ponto de vista da coletividade, vamos dizer assim, né? Da cidade, ou da segurança pública, ou de prevenção de eventos meteorológicos. É claro que isso tudo é desejável que se avance, mas há um cotejamento também com o lado individual, com o direito individual de privacidade, dados. Eu queria que a senhora expusesse como você pensa isso, esse benefício coletivo e equilibrado com o direito de privacidade e de propriedade dos dados, né, que a gente vinha falando antes, que as pessoas muitas vezes nem sabem que tem, né? Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer ao Globo. Bom dia, Miguel. Bom dia aqui aos meus colegas de painel. Queria também aproveitar para desejar um feliz dia do advogado. Hoje, aliás, é dia do advogado, então estou aqui acompanhada. Estou aqui acompanhada do Rodrigo, que é nosso colega também de comissão. Também queria dar parabéns a ele e estender aos demais colegas. E para lembrar que sem advogado não há justiça, né? Então é bastante importante aí a nossa luta. Eu estou como presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB, que muito me honra. Então, hoje, a nossa missão aqui é exatamente a gente falar como, Miguel, a gente vai integrar a questão da segurança pública, que é um direito fundamental, com a proteção de dados, que também foi elevado a direito fundamental.
teve uma emenda constitucional 115 de 2022, que incluiu a proteção de dados entre as garantias individuais. A privacidade já existia, mas a proteção de dados também passou a fazer parte da nossa Constituição Federal. Então, é um desafio. Eu entendo que a LGPD não está para ser um empecilho à questão da segurança pública, até porque, quando a gente vai olhar a lei, tem a exceção da questão da segurança pública e das políticas públicas, então não se aplicaria exatamente a legislação na sua íntegra com relação a esses pontos. Então, é um grande desafio, o Major estava mesmo agora aqui falando, a gente enfrenta problemas desse falso positivo, que é uma preocupação que nós, como advogados, temos. Então, eu fiquei muito satisfeita, Major, de saber que vocês já têm outros protocolos, né, com relação à questão de suspeitos, quando simplesmente não usar somente a tecnologia, isso já me deixou bastante tranquila. Inclusive, estava antes conversando com o Major, nós estamos na comissão criando grupos de trabalho, e, inclusive, o Major já se dispôs a participar desses grupos de trabalho, porque é uma coisa que nós, desde que eu assumi a comissão, a presidência da comissão, um dos principais papéis, hoje, desafios nossos, é levar o conhecimento da proteção de dados para a sociedade. A gente vê que, realmente, a sociedade não conhece seus direitos como titular de dados. Se a gente for conversar com qualquer cidadão, todo mundo, por exemplo, conhece seus direitos como consumidor. Qualquer pessoa já conhece seus direitos como consumidor, já está no DNA da população brasileira, mas pouco se conhece os direitos como titular de dados. Então, o que eu penso com relação ao tema é que é necessário, é importante, tendo que a gente está, mais do que nunca, né, vivendo a questão da sociedade de vigilância, né, que a gente já encontrava lá nos livros de Foucault e tal, e outros também escritores que falaram sobre o tema. A gente está vivendo uma sociedade de vigilância e a gente tem prós e contras disso. E talvez o mais difícil seja a gente equilibrar segurança com privacidade. Eu acho que é um grande desafio nosso, talvez o maior desafio que a gente possa ter nos próximos tempos. É isso. Obrigado, doutora. A gente fala em inteligência artificial, uso de dados, eu acho que poucos... talvez a fonte de dados das mais antigas, já décadas, uma das mais importantes para o trabalho da polícia, inclusive, e da segurança pública, é o Disque Denúncia, né? E eu estava vendo, Renato, hoje vocês têm um trabalho até mais setorizado, né? Dividido para tipo de denúncia. O anonimato sempre foi o espírito, né? A alma do serviço. Eu queria que você falasse um pouco a importância de ter um canal como esse, no sentido que é um canal que a população alimenta o poder público, né? Que leva o dados. Talvez uma das formas, até se você pensar tecnologicamente simples lá no início, mas é uma das mais eficazes de o poder público ser alimentado por quem está na ponta, que é, no fim das contas, a população. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo virtualmente também. Miguel, o Disque Denúncia ele completou agora no dia 1º de agosto 30 anos de efetivo serviço. E o Disque Denúncia ele tem essa característica, né, de nossa maior preocupação sempre vai ser o cidadão, aquele que tem a coragem de discar, de ligar. Então, até na parte da tecnologia, a gente sempre tem essa preocupação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O nosso WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo, né, que já é uma realidade. E para implementar no Disque Denúncia, nós tínhamos que ter a certeza da nossa premissa. Qual é a nossa premissa? A garantia do anonimato. Então, demorou um tempo até ser implantada, até uma parceria que a gente fez com a Meta, e aí hoje, né, o nosso WhatsApp ele recebe de forma anônima, né? Então já entra no nosso sistema sem o número do denunciante, porque essa é a nossa premissa. Então, a nossa preocupação, o nosso compromisso vai ser sempre com o denunciante, né? E aí, trazendo ainda na parte do anonimato,
existe, né, a inteligência de sinais, que é o que a gente está falando aqui da tecnologia, né, de reconhecimento facial, de reconhecimento de placas, isso é a inteligência de sinais, e tem a inteligência humana, que é o que o Disque Denúncia utiliza. E esse ponto que é o fundamental, né? Agora nós temos a parceria há um ano com a Civitas, com uma iniciativa da Prefeitura do Rio. Então, a Civitas entra com a tecnologia e o Disque Denúncia entra com a inteligência humana. E com isso, por isso que está dando match, um atrás do outro, grandes resultados. E dessa forma a gente preserva, né, o nosso denunciante anônimo, que a gente faz é colher as informações dele, e aí a gente faz parcerias, como a Civitas, como o escritório, a agência Leme Consultoria, que trabalha os nossos dados, e com isso a gente consegue expedir relatórios estatísticos e estratégicos cada vez mais, para que a gente consiga encaminhar essas informações com mais qualidade, né, para as nossas forças de segurança, e eu acho que é esse que é o grande sucesso do programa Disque Denúncia. Obrigado. Queria perguntar ao Rafael do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, que você estava me contando que é um centro ali, um braço da Getúlio Vargas com uma vocação maior para projetos e soluções concretas para a cidade. Assim. Acho que uma coisa interessante do que vocês pesquisam e propõem lá é a capacidade de prever essas questões climáticas e tentar ajudar as cidades a o que fazer com essa informação, né? Em termos, a gente estava falando sobre infraestrutura, redes elétricas, redes de água que são impactadas por eventos climáticos grandes. Queria que você expusesse um pouco assim como é fundamental, agora falando de coisas de grande porte, né, de infraestrutura mesmo numa cidade, o trabalho de tecnologia, não só de dados para prevenção climática, mas de saber para onde será mais urgente o poder público socorrer quando acontece um evento dessa natureza. Bom dia também. Bom dia a todos, bom dia a toda a audiência, bom dia aqui aos meus colegas de exposição. De fato, eu trabalho no FGV SERE, né, que é o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, e desde a fundação do centro, a preocupação do centro é pegar o melhor do conhecimento técnico, o melhor do conhecimento acadêmico e transformar esse conhecimento em valor para a sociedade, unindo as pontas, né? Então, como um centro de regulação e infraestrutura, a gente conversa muito com os setores de infraestrutura, mais notadamente setor de energia elétrica, saneamento, gás, e com o setor público também, né, com os reguladores, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação de comunicar, como a gente está fazendo aqui, os resultados dos nossos achados para a sociedade como um todo, tá? Para os reguladores, para que possa ocorrer o aprimoramento regulatório, para que essas inovações consigam ser acessíveis e consigam ser implementadas, né? E a gente tenta sempre conversar com o setor privado para levar essas inovações. Então, a gente tem alguns exemplos interessantes, tá? Do uso de tecnologia. Eu trabalho com dado desde que dado não era moda, né? Eu, na década de 80, fiz faculdade de estatística, 90, né? Eu não sou tão velho assim. Na década de 90, trabalhava com dados, e as pessoas diziam que o futuro estava nos dados, eu me empolguei bastante em fazer estatística por conta disso. E então eu sempre tive essa preocupação, e a gente lá no FGV SERE tem alguns episódios interessantes, né? Eu vou pegar até um dos exemplos que a gente tem muito orgulho, que trata de um P&D da ANEEL, que foi feito em parceria com a Light, a distribuidora de energia aqui, que atende vários municípios do estado do Rio de Janeiro. E, enfim, houve alguns episódios importantes relacionados à manutenção, e a gente percebeu, olhando para estudos fora do Brasil, que entender o conjunto de dados a respeito de manutenção, né, usar sensores, como a gente tinha discutido aqui, poderia ajudar a Light a aprimorar os serviços de manutenção. Então, a ideia era, ao invés de simplesmente fazer o que era o tradicional, a manutenção
a manutenção... Quando dava problema, né? Exato. Não, eles fazem, já tinham, inclusive, a chamada manutenção preventiva, né, que é uma parte importante, eles são e eram bastante atenciosos com isso. Eles fazem também a manutenção corretiva, que tem um papel importante, mas a gente começou a propor um exercício de manutenção preditiva, que, olha, a gente entende que os manuais são bem escritos, eles têm bastante informação a respeito de como deve ser essa manutenção, mas se a gente começar a pegar dados do campo, dados relacionados a clima, por exemplo, tá? Se a gente começar a pegar as informações que os próprios agentes de manutenção oferecem, a gente talvez consiga redesenhar as rotinas de manutenção e começar a dar mais atenção para os equipamentos que estão, eventualmente, em regiões em que oferecem mais desgaste, regiões que, eventualmente, estão sujeitas à inundação, regiões que estão sujeitas à maresia, efeitos da maresia, regiões que estão sujeitas a rajadas de vento, coisas desse tipo, equipamentos, né? Então, a gente teve a oportunidade de começar a mexer com esses dados e a gente percebeu que, de fato, olha, tinha um caminho bastante importante ali para começar a otimizar os exercícios de manutenção baseados nesses dados. E isso abriu uma linha de pesquisa super importante para a gente, que a gente agora começa a olhar o que a gente está chamando de resiliência das infraestruturas, tá, a eventos climáticos extremos. Então, a gente teve outros projetos, também de P&D da ANEEL, com empresas de distribuição de energia elétrica, a gente agora está conversando com empresas de transmissão, no qual a gente começa, dada a realidade, que foi muito bem colocada aqui pelos palestrantes anteriores, né, o próprio Belchior, olha, os eventos climáticos extremos, dadas as mudanças climáticas, vão se tornar mais intensos e mais frequentes, né? E a gente tem um artigo feito com um professor de uma universidade americana, da Colorado School of Mines, que mostra que populações de um território são afetadas de maneira severa, né, e desigual diante desses eventos, né? Então, a gente começou a fazer, por um lado, estudos para entender como as infraestruturas devem se preparar para essas mudanças climáticas extremas. Então, a gente tenta entender como, falando aqui muito rapidamente, como eventos climáticos extremos afetam as estruturas, as infraestruturas, né, de distribuição, transmissão, não só de energia elétrica, mas outras. Dado os cenários de mudança climática, a gente tenta projetar para o Brasil, tá, e para algumas regiões, tá, de maneira muito cuidadosa, assim, de maneira com muita definição a gente usa o termo granularidade, às vezes. A gente tenta entender como cada pedaço do território vai ser afetado, como esses eventos vão afetar as infraestruturas e quais são os impactos, por exemplo, em relação à qualidade de serviço, né, em longas interrupções. E aí uma outra camada é tentar entender como essas longas interrupções afetam as pessoas. Então, é um assunto que está muito conectado às cidades, e lá no FGV Série a gente tem alguns pesquisadores que são muito interessados também na questão metropolitana, porque as cidades são conectadas. A primeira conexão, e foi colocado aqui, né, que a cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes, mas a gente tem 12 milhões de habitantes na região metropolitana, compartilhando infraestrutura de transporte, infraestrutura de distribuição de energia elétrica, infraestrutura de saneamento. Então, a gente tem muita preocupação em entender como esses fenômenos climáticos extremos afetam as infraestruturas e como esse impacto nas infraestruturas afeta as pessoas. Então, a gente tem muita preocupação com isso e evidentemente, o uso de dados, tecnologia, sensores, é algo que tem um papel muito relevante lá para a nossa pesquisa. Desde a época da Faculdade de Estatística do Rafael, gerir dados e mexer com dados é o métier, né, do que a gente está falando, embora tenha mudado isso completamente. O Civitas se dedica, dentro do core, ou junto ao core ali, a gerir esses dados coletados de diversas formas. A gente estava falando mais cedo na cidade do Rio, por câmeras, sensores diversos, enfim, e tentar integrá-los e trabalhá-los da melhor forma para que a prefeitura seja ágil e proativa e consiga
oferecer quando demandada pela polícia, por exemplo, ou por outros, ou por ela própria, a ter uma resposta mais qualificada. Eu queria que você explicasse um pouco esse trabalho do Civitas e a importância dele para a cidade hoje. Muito bom dia a todos. Miguel, cumprimento aqui também aos colegas painelistas. Eu poderia, se eu tivesse que resumir a Civitas numa simples frase, eu diria que a Civitas ela é segurança pública com dado, tecnologia, inteligência e ciência, né? Mas acho que para contar essa história, né, de um órgão recém-criado, um pouco mais de um ano de projeto, é importante dizer que tudo isso só é possível porque a Prefeitura do Rio, desde 2010, né, foi vanguardista quando criou o Centro de Operações Rio. E o que isso significa? A Prefeitura do Rio, desde 2010, é uma cidade que aprendeu a trabalhar com dado, aprendeu a trabalhar com a gestão da informação. E também tem um outro marco importante, né, que nos trouxe até a criação da Civitas, que é justamente quando o prefeito Eduardo Paes retorna ao governo em 2021, ele coloca como uma das diretrizes, né, do seu governo a organização e a governança desses dados, no que a gente hoje, né, consolidou como nosso Data Lake municipal, que é o maior Data Lake público do mundo. Então, são basicamente, aí, só para os senhores terem noção, 70 terabytes de dados que são organizados nesse repositório, uma espécie de prateleira, né, quando a gente fala em Data Lake, que é ele ter o dado tratado, higienizado e a pronto uso. Então, quando a gente criou a Civitas no ano passado, o terreno já estava muito fértil, né? Então, ora o dado que era utilizado para fins de trânsito, ora outro dado das câmeras, por exemplo, que eram utilizados pelo COR para que se fizesse um monitoramento, uma resposta à emergência, né, uma resiliência da cidade. Todas essas informações desse parque tecnológico, com mais de 5.000 equipamentos, passou agora a ser utilizado para fins de segurança pública, tá? E aí, só para explicar 2 eixos do projeto, nós temos o eixo do cerco inteligente, que é o eixo onde a gente vai trabalhar todas essas tecnologias e dados em prol da segurança. Então, todos os senhores hoje, quando pegou o carro, saiu de casa e veio até o evento aqui no Jornal Globo, é muito possível que a Prefeitura tenha 3 ou 2 detecções, registros, né, de passagem dos veículos de vocês até esse local, dependendo aí do tamanho do trajeto. Então, hoje a Prefeitura tem um parque tecnológico altamente capilarizado, presente aí nas principais vias e artérias de circulação da cidade. Esse parque ele produz cerca de 6 milhões de leituras de OCR, de placas, né, distintas por dia, e a gente estima mais ou menos que dessas 6 milhões, 3 milhões e meio sejam placas de veículos únicos circulando pela cidade. E a Civitas hoje tem um software altamente capaz de identificar, rastrear, monitorar em tempo real um veículo procurado pela polícia e também fazer conexões entre todos esses casos. Então, a gente hoje tem um software de criação própria, desenvolvido pela própria Prefeitura, e é um trabalho que cada vez mais vem se integrando, né, com as forças de segurança do governo do Estado e até mesmo forças de segurança do governo federal. Então, só um número aqui para os senhores, são mais de 2.200 solicitações dos órgãos de segurança, né? E quando eu falo solicitação, o que isso significa na prática? São pedidos das forças de segurança para monitorar veículos, para tentar identificar veículos envolvidos em crimes. Então, só na divisão de homicídios da cidade do Rio, que é a DHC, a delegacia que cuida ali de cada caso de homicídio que acontece na cidade, nós já atendemos mais de 250 casos. Então, é muito difícil hoje que aconteça um crime na cidade do Rio de Janeiro sem que a nossa central seja acionada e que dali se inicie uma primeira investigação. Então, é uma central que, ao longo desse tempo, aprendeu muito a usar o dado, a informação, para que a gente consiga, além de fazer análises preditivas, também entender dinâmica e padrão de crime por meio da circulação de veículos, né? E é muito comum que todas as vezes que um crime aconteça, tenha um veículo ali sempre atrelado, envolvido na ação. Então, essa eu acho que é uma primeira contribuição aqui em relação ao painel. Um outro resgate também que nós fizemos em parceria com o Disque Denúncia, que é um segundo eixo do projeto, que é o que a gente chama de rede de vigilância comunitária. É ali o eixo onde a gente justamente vai interligar as informações do cerco eletrônico, dos dados dos veículos, com alguma denúncia anônima que entre no software do Disque Denúncia. Então, quando a gente faz esse resgate de funcionamento 24 horas, o Disque Denúncia passa a ser
um input de dados para a Civitas, então a gente tem acesso em tempo real a todas as denúncias anônimas e também ao histórico. Isso faz com que a gente consiga linkar casos, linkar informações e que a gente possa fornecer para as autoridades de segurança, para as forças policiais, documentos, relatórios de inteligência, relatórios que vão ser anexados a inquéritos e que vão servir também de provas, né, se assim for, evidência, para que uma pessoa seja acusada ou inocentada, dependendo do caso. Perfeito, obrigado. O Major, eu estava ouvindo agora o Davi falar, pensando que ainda tem um caminho longo de integração de dados, aí, não só quando requeridos pelo Estado, pela polícia. A gente sabe que a parte de investigação de um crime, então, que ele está falando, é da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídio, quando está atrás de um carro X ou Y, vai requerer esses dados. Não tem a base ainda compartilhada, tem câmeras da Prefeitura, tem câmeras do Estado. A polícia tem a questão maior de vigilância, né? menos investigativa do que a Polícia Civil, a Polícia Militar, no caso, mas também se vale da tecnologia e em muitos outros casos. Eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que quando há uma decisão de manter o policiamento, por exemplo, em tal esquina ou em tal bairro, dentro de cada batalhão, hoje em dia há dados geográficos, né, vamos dizer assim, de incidência, de mancha criminal, né, como se diz num termo um pouco mais técnico. Eu queria que você falasse um pouco como a tecnologia ajuda também a polícia, não só na parte de investigação, que é uma coisa mais fácil da gente imaginar naturalmente, mas no policiamento ostensivo, na função da PM, que é uma função mais primária da polícia, vamos dizer assim. E só emendar uma segunda pergunta, também falar de um aspecto específico de tecnologia na polícia, que são as câmeras nas fardas também, que a gente está sendo cada vez mais usado em vários estados. Que você expusesse a importância para isso, por gerar dados, por garantir a população e ao próprio policial que usa também. Vamos ver se eu consigo responder tudo isso aí. Vamos lá. Primeiramente, a Polícia Militar ela trabalha mais na área da prevenção, né? Então, quando a gente fala em preservação da ordem pública, ali, a Polícia Militar ela tenta sempre atuar com o lado preventivo, ou seja, o policial fardado, a viatura ali ostensiva, que a pessoa reconheça que é um policial, normalmente a gente entende que naquele ambiente ali, ou próximo àquela viatura, não vai ocorrer nenhum crime. Então, essa prevenção ela é feita dessa maneira, pela Polícia Militar, e a gente vem evoluindo os nossos métodos através de estatísticas, de registros de ocorrência, e quanto mais dados a gente tem, a gente vai aperfeiçoando melhor essa prevenção. É igual no clima, né? A gente está falando de clima ali um pouco, mas o clima, quando eu tenho a temperatura do ambiente colhida em tempo real por termômetros espalhados na cidade, se a temperatura cair bruscamente, eu consigo dizer com um grau de assertividade que vai chover ou não, mas ainda é muito pouco só a temperatura. Agora, se eu tiver a temperatura, a pressão, dados de satélite, umidade do ar, ou seja, a minha assertividade vai ficar muito maior. E aí eu posso chegar no RJTV e falar, venha cá, por favor, a previsão do tempo. E aí ele vai acertar ali se vai chover ou não, e todo mundo vai poder se precaver com um guarda-chuva. Então, talvez um dia chegue ali no RJ, agora vamos para a previsão do crime. Não sei. E aí vai chegar ali, a pessoa falando, vai ter tantos roubos não sei aonde. Então, para a segurança pública é um pouco mais complicado que o clima, né? Mas a gente tem muito mais dados hoje, e com essa quantidade de dados a gente consegue ser mais assertivo e ter mais eficiência. Então, os dados, por exemplo, de mandados de prisão, que a gente tem hoje integrado ao nosso sistema, isso não era integrado, a gente nem tinha esse dado. Então, hoje a gente tem os dados de mandado de prisão integrados ao sistema, as câmeras que são integradas de parceiros e as nossas câmeras que fazem o reconhecimento facial, isso já nos dá um alerta. Então, hoje a gente tem, por exemplo, 33% de abordagens decorrentes de alertas de reconhecimento facial, o que é incrível, porque no começo do sistema era só 9%.
Ou seja, de cada 10 alertas que o sistema gerava, a Polícia Militar só conseguia abordar uma pessoa. Hoje a gente já está indo para quase 4, ou seja, o mecanismo operacional está se adaptando a essa ferramenta. E mais, um sistema analógico, que eu chamo, como é o caso de abordagens comuns do policial. No segurança presente, por exemplo, o policial vai lá, olha a pessoa, fundada suspeita, que já é uma coisa meio subjetiva, vai lá, fundada suspeita, e aborda uma pessoa. A estatística do segurança presente é que são necessárias 506 abordagens para se conseguir um mandado de prisão. Então, o policial, no método tradicional, ele precisa abordar 506 pessoas para conseguir efetuar um mandado de prisão. Com reconhecimento facial, isso cai para 1 para 1,8. Ou seja, a cada quase 2 abordagens, uma pessoa é presa. E só não é 1 para 1, porque nós temos muito erros de banco de dados, como eu falei, tem muito mandado de prisão que já venceu, que já expirou, mas que continua ali na nossa base. Então, são mecanismos muito mais eficientes. Mas a gente vai ter que passar por uma discussão muito séria, por isso o meu interesse em fazer parte do grupo de trabalho, sobre regulamentação desses temas, em como usar a ferramenta. Por exemplo, se eu conseguir chegar a ter uma massa de dados tão grande que eu consiga prever certos crimes, até onde vai ser punível isso? E a cogitação? Será que eu vou pegar a pessoa antes dela cometer o crime? Como é que eu vou punir ela? Como é que eu vou prender? O que vai ter de genro preso, né? Porque cogitei matar minha sogra hoje. Aí o sistema já vai ficar alertando, vai alertar todo mundo. Então, acho que isso aí tem que ser discutido, porque a gente vai chegar ali uma hora que a gente vai precisar regulamentar isso tudo. Nós, da Polícia Militar, por sermos militares, a gente gosta mesmo de regulamentar tudo. Então, a gente fez essa regulamentação para mitigar os falsos positivos, mas é necessário que seja feito algo mais amplo, algo que pegue todas as ferramentas, toda a parte de proteção de dados. Sobre as câmeras corporais, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a implementar 100%, então, todos os nossos policiais fardados, ou seja, que estejam em atividade de policiamento ostensivo, eles utilizam câmeras corporais. É extremamente importante para a nossa atuação, em virtude da transparência. O policial militar ele tem muito poder e muita responsabilidade quando está na rua. Então, o poder de polícia do policial militar ali na ponta... Em tese, é o uso exclusivo do armamento, né? A gente sabe que a realidade no Rio de Janeiro não só isso, o poder de polícia... bastante diferente, mas deveria ser, né? Mas o poder de polícia ele é tão amplo que me permite restringir, inclusive, direitos coletivos, individualmente, se for justificável. Eu posso quebrar um vidro de um carro se tiver uma criança lá dentro. Eu posso impedir uma pessoa de circular, se for justificável. Então, o poder de polícia do policial na rua fardado é muito amplo. E ele precisa ter esse controle. E no mundo inteiro vem sendo feito isso. Ocorre que aqui, no Brasil, a gente precisa fazer isso de maneiras mais eficazes. Então, o Rio de Janeiro é o primeiro estado que tem 13 mil câmeras corporais distribuídas para 100% do seu policiamento ostensivo. E a nossa próxima licitação está prevista agora para o 2º semestre. Nós vamos ampliar essa quantidade para pegar mais postos que nem estavam regulamentados antes, que são postos de atividades extras e outros postos de policiamento. E vamos ter o sistema de reconhecimento facial e de leitura de placas integrado já na câmera corporal. Porque não adianta eu dar um mecanismo de controle para o policial e não dar uma ferramenta. Então, o policial, além de ter ali a câmera, ela vai poder auxiliar ele. Ela não vai ser só um mecanismo de controle. Ela vai alertar ele se tiver alguém próximo com um mandado de prisão ou algum veículo que esteja próximo com um veículo furto e roubo. Que é o caso das nossas viaturas também agora. A gente assinou um contrato. É uma licitação que foi muito complexa, mas a gente conseguiu assinar o contrato semana passada de câmeras embarcadas nas viaturas. Então, as 2.839 viaturas ostensivas da PM vão ter câmeras embarcadas, com 2 câmeras para frente e uma câmera interna com gravação de áudio e vídeo ininterrupto. Então, vai ter reconhecimento facial e leitura de placa para ajudar o policial, mas também vai ter transparência de tudo que é feito ali dentro da viatura. E toda essa massa de dados é salva e a gente consegue utilizar em outras ferramentas de análise de dados sobre o que está acontecendo, quantos veículos estão passando ali por viatura com características de furto e roubo. Então, a gente vai ter mapeamento de áreas diferentes do que a gente tinha só com registro de ocorrência. Então, tudo isso vem ajudando mais ainda a Polícia Militar a avançar.
Perfeito, obrigado. Cândido, eu queria te perguntar, achei muito interessante você ter dito na sua primeira fala como que as pessoas não têm noção mesmo, né, de que o dado é um bem, como outros bens, e a comparação com a defesa do consumidor é muito, muito feliz, porque as pessoas estão entranhadas, né, na pessoa que ela tem o direito como consumidor e não sabe os direitos que elas têm como seus dados pessoais. Queria que você tentasse detalhar um pouco mais. Eu sei que a gente está falando no uso de tecnologia das cidades, né, e na área de segurança, que a gente ainda precisa de uma regulamentação quanto mais detalhada, melhor, mais desejável, mas queria que você detalhasse um pouco o que são esses direitos que as pessoas não sabem que têm e que tem que se preocupar também de claro, que não sejam violados em certa medida, mas que, mais importante, tenham consciência de quando estão compartilhando e o que, às vezes, é direito da coletividade mesmo, do poder público. É claro, não se imagina que uma pessoa com um mandato de prisão aberto, por exemplo, com uma condenação, possa argumentar que não, minha privacidade foi reconhecida, mas não posso ser preso porque invadiram minha privacidade. Acho que não é isso, mas há fronteiras aí que eu queria que você ajudasse a gente a traçar um pouquinho. Bom, primeiro direito que a gente, né, então a gente agora se chama titular de dados, então todos nós somos titulares de dados. Eu digo o seguinte: o dado pertence a mim. Em algum momento eu empresto meu dado para determinada transação ou para elaborar um contrato, para fazer uma compra, enfim, mas o dado pertence ao indivíduo. Então, o primeiro direito que o titular de dados tem é saber sobre a existência de tratamento de dados. Então, eu, como titular de dados, tenho o direito de chegar, por exemplo, aqui no Globo, né, que coletou alguns dados pessoais meus antes que eu viesse hoje aqui, e me dirigir ao Globo e perguntar: Globo, você tem dados meus? E o Globo vai ter que responder na qualidade de controlador. Controlador é quem executa o tratamento de dados. Então, tem direito de saber que dados tem. Primeiro direito. Segundo direito, eu tenho o direito de pedir a correção dos dados. Se algum dado, eventualmente, não estiver correto, eu posso pedir que esses dados sejam corrigidos. Eu tenho direito também de saber, e este é um ponto importantíssimo da legislação, Miguel, é saber com quem aquela organização compartilhou ou compartilha os meus dados. Tudo isso, a princípio, tem que estar na política de privacidade da organização. Mas, bom, e aí falando novamente dos direitos, eu tenho direito de pedir, por exemplo, se o meu dado foi coletado através de um formulário de consentimento, e vou explicar um pouquinho o que significa isso, eu posso pedir a revogação do consentimento, inclusive a exclusão dos meus dados. Mas tem gente que vai perguntar assim: Cândida, mas sempre eu posso pedir a exclusão dos meus dados? Eu vou dizer o seguinte: não. Porque a coleta de dados pessoais, o tratamento de dados, ele tem várias bases legais de tratamento. Então, por exemplo, quando a gente fala de segurança pública, políticas públicas, já existe uma base legal que me autoriza a tratar os dados. Agora, quando é uma relação normalmente privada, por exemplo, eu estive aqui no Globo, então eu posso, em dado momento, falar: olha só, Globo, eu não quero mais que você tenha meus dados, eu vou pedir para você eliminar meus dados. Então, a gente tem uma série de direitos. E, Miguel, eu sempre digo, né, quem me acompanha no nosso trabalho lá na comissão, que nós precisamos cada vez mais levar esses direitos à população. Porque eu entendo, inclusive, que no objeto hoje do nosso debate, que é as câmaras de vigilância, a segurança pública, que eu entendo que é um trabalho fantástico, de extrema importância social, mas eu sempre penso que, na minha humilde opinião, ainda está faltando um pouco mais de esclarecimento para a população de como isso funciona, o que dados são coletados, quem tem acesso, ou seja, dar um pouco mais de transparência à população. Eu até procurei nos sítios, né, eletrônicos da Prefeitura e do Civitas, e confesso que eu entendo que a gente poderia estar, e se eu puder até ajudar nisso, tendo um pouco mais de
elucidando, né, tem um pouco mais clareza para a população. A gente até hoje fala, né, no direito daquela questão do visual law, ou seja, não gosto de usar termos em inglês, mas que as políticas elas sejam cada vez mais claras, mais visuais. Então, eu entendo que transparência e informação. Então, eu acho que esse talvez seja o grande ponto de intersecção entre o que a gente está falando e os direitos da população, é levar o conhecimento das pessoas. Porque, na verdade, quem não quer segurança? Todo mundo quer segurança. Quem não quer saber que seu filho vai sair à noite e vai voltar com segurança para casa? Eu sou mãe de jovem, eu tenho essa preocupação todas as noites quando ele sai. Então, que bom, eu quero mais é que o governo, que a prefeitura, que o município do Rio de Janeiro invista cada vez mais em segurança. Ao mesmo tempo, a gente também tem que ter uma governança de dados. E aí, quando o Major falou sobre a questão de, muitas vezes, você estar com mandado de prisão e fazer uma apreensão de uma pessoa ou abordar uma pessoa, e o mandado de prisão já está vencido ou já teve uma prescrição. Aí a importância do quê? Da gente ter uma higienização da base de dados. Tudo isso entra na governança de dados. Então, entendo que tem, sim, que se investir cada vez mais, mas eu insisto, e esse é acho que o OAB também tem esse papel social, que a gente tem, acho que os meios de comunicação podem nos ajudar, cada vez mais levar os direitos das pessoas como titulares, que elas tenham mais consciência disso para poder exercer seus direitos. Então, eu acho que é o nosso papel. Eu acho que é um dos propósitos quando, enfim, quando o jornal faz esse tipo de encontro, é que botar os diferentes entes assim para conversar mais e tomara que isso gere outras reuniões aí, porque assim como a tecnologia avança muito rápido, e por causa disso é preciso esse ordenamento precisa sempre ir acompanhando também, porque a tecnologia vai ser sempre mais rápida do que a gente consegue prever eventuais tipos de problemas, ou isso que a gente está falando, o benefício coletivo, mas cotejado com os direitos individuais ali, que é sempre às vezes é uma questão difícil, né? Por isso que é importante, inclusive, que a OAB esteja sempre também se falando com a população e também em parceria com os órgãos. Então, eu já me coloco a nossa comissão à disposição dos senhores, o Major aqui já aceitou também o nosso convite, para que a gente possa estar auxiliando nessas questões legais. Então, é o nosso papel e espero que a gente consiga ter outras oportunidades, Miguel. Obrigado, Cândido. Queria perguntar ao Renato, a gente estava falando muito de segurança, a gente entende, qualquer um, quem é daqui do Rio sabe, conhece muito bem o Disque Denúncia. Queria ver um aspecto que eu não sei o quão recente mas vocês têm uma setorização ali, por exemplo, para crimes ambientais também. Acho que talvez certamente recebem muitas denúncias, não só de crimes ambientais, mas também de riscos, né? Quando a gente está falando de uma cidade, por exemplo, como o Rio, que sujeita a eventos climáticos extremos e com uma histórico, uma realidade de habitacional bastante ruim, né? A verdade é essa, perigosa, em uma enorme parte da população vivendo em áreas de risco. Queria que você falasse um pouco da importância do Disque Denúncia também nessa área ambiental e de alimentar a prefeitura e governo com os dados que vocês recebem lá, que acho que é um serviço que as pessoas têm confiança em falar, né? Miguel, o Disque Denúncia ele surgiu em 1995 por causa do crime de sequestro. Em 3 anos, o crime de sequestro foi extinto no estado do Rio de Janeiro e, com isso, houve a necessidade da criação de novos programas. Em 1998 foi lançado o programa Procurados, onde o Disque Denúncia ele produz cartazes de criminosos, né, com mandado de prisão. E isso auxilia muito as forças de segurança. Toda vez que você prepara um cartaz de um procurado, você faz esse criminoso se locomover, e é isso que a inteligência precisa, dessa locomoção. Temos o programa Desaparecidos, que é um programa
em parceria com o Ministério Público e com a Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e agora, né, inclusive o Civitas vai começar a trabalhar também com a parte de pessoas desaparecidas, utilizando os dados do Disque Denúncia. Temos o programa Disque Denúncia Cidades, presente já em Angra dos Reis, Maricá, Niterói, Paraty e agora no Rio de Janeiro. Estou vendo lá o presidente da Comissão Comunitária de Segurança, o Jerônimo. Então, já em Duque de Caxias, nós também já estamos em conversa para ampliar em Duque de Caxias também. E temos o programa Linha Verde. O programa Linha Verde, ele é o Disque Denúncia do Meio Ambiente. Hoje, o crime ambiental é o segundo crime mais denunciado no estado do Rio de Janeiro, atrás somente do crime de tráfico de drogas, né? E, além desse, nós temos o Disque Denúncia Mulher, que foi criado há um ano, exatamente com a parceria da Civitas. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 40% da violência contra a mulher acontece aos domingos e 22% durante a madrugada, exatamente o período que o Disque Denúncia não estava funcionando. E logo após a parceria com a Prefeitura do Rio, já houve aumento em 58% do número de denúncias de violência contra a mulher, exatamente porque nós estamos atendendo nesse período que era crucial, era uma dor até do programa Disque Denúncia de atender a violência contra a mulher. Mas voltando aqui ao crime ambiental, o Disque Denúncia ele recebe, como eu falei, o segundo crime mais denunciado em todo o estado, e a gente consegue, com os órgãos de segurança, com o CEPAM, com a DPMA, chegar a esses criminosos e tentar, né, corrigir ou mitigar esse tipo de crime. Perfeito, obrigado. Rafael, eu queria que você falasse um pouco de exemplos mais concretos. Assim, a gente mora numa megalópole, né? numa cidade gigantesca, com uma infraestrutura complexa, até pela geografia. A gente estava falando de redes elétricas, por exemplo, acho que todo mundo vai lembrar das últimas chuvas em São Paulo, no verão passado, que foram 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas sem luz. E aí, um dos diagnósticos que muita gente fez foi que eles têm a fiação toda externa, né, que seria uma fiação elétrica subterrânea, seria melhor para prevenir esse tipo por causa de galho de árvore na fiação e tal. Você estava me explicando que nem sempre a fiação subterrânea ela resolve todos os problemas, não é essa panaceia também. Queria que você desse exemplos concretos assim, para a gente pensar em termos de infraestrutura de uma cidade, o quanto que é difícil e para onde que a gente pode caminhar com o uso de tecnologia e de cidade conectada, como a gente diz, num caso como o Rio de Janeiro, que é tão desafiador. Perfeito. Pois é. Geralmente, quando acontecem esses eventos que impactam a redistribuição de energia, as pessoas apontam para o enterramento de redes, né? Geralmente, as redes subterrâneas, elas de fato têm um desempenho em termos de confiabilidade e qualidade muito superior às redes aéreas. Mas o enterramento de rede é extremamente caro, né? E aí alguém precisa pagar essa conta. Invariavelmente, a conta vai cair sobre o contribuinte, né, o indivíduo que paga impostos, ou sobre o consumidor, né, que vai ser cobrado via tarifa. Então, em alguns casos, o Rio de Janeiro é até privilegiado nesse aspecto, porque a rede subterrânea do Rio de Janeiro é uma das maiores, se não for a maior do Brasil, é uma das principais. Mas é difícil imaginar que isso vai ser levado a toda a rede. Então, o que a gente se dedica muito a fazer lá no FGV Série é um trabalho de análise de custo-benefício, de tentar entender quais, por exemplo, são os trechos das redes que são mais suscetíveis a eventos climáticos extremos. E para esses trechos mais suscetíveis, a gente entende que, olha, se fizer uma análise econômico-financeira, fica claro que, dado o nível de risco, dado o nível de impacto sobre a população, para esse trecho aqui, ou para esse conjunto de equipamentos, faz sentido investir
em aterramento, até levando em consideração questões a respeito de impacto sobre tarifas, como, por exemplo, essas tarifas vão ser divididas entre os consumidores, levando em consideração questões relacionadas à capacidade de pagamento dos consumidores. Então, a gente tem uma atenção muito grande em relação a isso, né? Então, uma outra camada que a gente tem colocado agora, virou até um artigo nosso recém-publicado, e que, enfim, tem grande espaço para desenvolvimento, que além de levar em consideração variáveis que são somente relacionadas às redes, tá? A gente está levando em consideração relacionada ao uso do espaço e às populações que vivem nele. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente descobriu e tem obtido cada vez mais evidência é que regiões que têm população, um percentual grande de população de idosos, tá? São regiões que tem que ter um pouco mais cuidado, porque idosos são particularmente atingidos, né, correm maior risco, por exemplo, por questões relacionadas à mobilidade. Tá? O uso de dados do censo, por exemplo, e aí a gente está esperando com bastante ansiedade os dados do censo de 2022, tá, para a gente atualizar os nossos estudos. A gente tem evidência de que regiões que têm um percentual grande de famílias que têm pet, que têm animais, são especialmente suscetíveis. E teve aqui, pegando um caso bem concreto, até do Rio Grande do Sul, teve o episódio daquele cavalo que ficou preso no telhado, tá? E aí parece um caso anedótico, né? Algo, enfim, muito específico, mas a gente tem evidência de que famílias que têm animais têm uma dificuldade muito maior de se locomoverem em ocorrência de eventos extremos. E aí a própria vida das pessoas, dos donos ou dos tutores, como vocês preferirem chamar, né, fica comprometida. Então a gente tem tido um cuidado muito grande de levar em consideração essas variáveis, enriquecendo aí o nosso conjunto de dados para tomar decisão em relação aos investimentos, né, levando em consideração risco, as populações, questões relacionadas à capacidade de pagamento, impactos tarifários nas pessoas. O censo vem, claro que os dados macros já são conhecidos, mas ele tem a divulgação em camadas feitas pelo IBGE, que dá esse tipo de detalhamento mínimo ali, que é, enfim, fundamental para formulação de políticas públicas, seja pelos governos ou pelas universidades ou empresas. Nesse sentido, Davi, queria te perguntar o que você acha que é a próxima... Para onde a gente está indo em termos de tecnologia na área de gestão de uma cidade como o Rio? Acho que não precisa se ater só à área de segurança, se você preferir. Mas, para quem está ali diariamente dentro do centro de operações, que é uma sala de controle assim, bastante desenvolvida, se a gente pensar em outras cidades do porte do Rio, não só no Brasil, inclusive, mas para onde que a gestão tecnológica e integrada das cidades está caminhando nesse aperfeiçoamento cada vez mais acelerado, sabendo que a segurança é também responsabilidade das cidades, porque é onde as pessoas vivem e acaba sendo, mesmo sem o controle efetivo da polícia pela prefeitura, por exemplo. Mas queria que você desse essa visão de quem está dentro. Maravilha. Eu acho que cada vez mais a gente, enquanto setor público, vem amadurecendo e vem se aprofundando dentro do tema. Então, se há 10 anos atrás a gente discutia dentro das prefeituras, do Poder Executivo, como que a gente passa por um processo de digitalização de governos, então como que a gente sai da burocracia e do serviço prestado ao cidadão, do papel para o digital, eu acho que isso já é uma primeira discussão que foi superada e agora está ali em fase de ajustamento, né,
melhorias e um desenvolvimento contínuo. Agora a gente passa a experimentar uma outra rodada que diz muito mais a respeito de como que o poder público busca de forma ativa esse cidadão, né, por meio dos dados que já são produzidos. Você, como bem frisou, Miguel, as pessoas não moram, né, afim e ao cabo, as pessoas não moram no país nem no governo, nem no estado, as pessoas moram na cidade, né, e é a cidade que produz dado e que produz informação. Então a Prefeitura do Rio, por exemplo, né, vem fazendo um esforço contínuo de governança, né, dessas informações, de organização desse dado, e isso faz com que a gente consiga adentrar com muita força dentro dessa nova perspectiva de busca ativa do cidadão e prestação de outros serviços em outros temas, como, por exemplo, a segurança pública. Então, quando o Belchior apertou um botão lá no core e deixou todo mundo nervoso, né, na sua rotina, no metrô, enfim, dentro das suas casas, é justamente o governo dizendo, olha, agora como a gente usa a ciência, como a gente tem tecnologia ao nosso favor, a gente vai cuidar de você de forma mais ativa. Então, a gente vai tentar prever situações e, de alguma maneira, te orientar da forma correta como você deve agir dentro de um cenário específico. Então, acho que a gente está agora caminhando cada vez mais para ter a tecnologia como principal aliada, e isso, claro, aí fazendo um gancho também com outras falas aqui da mesa, né, da doutora Cândida, por exemplo, a gente também tem que sempre pensar na responsabilidade de trabalhar e compartilhar essa informação. E aí, só a título aqui de conhecimento, quando a Civitas é criada e o dado do trânsito, o dado da câmera do coro, o dado da educação, da saúde, ele passa a ser utilizado, né, agora para fins também de segurança, a gente cria, né, um decreto de compartilhamento. Então, primeiro a gente criou, por decreto, a governança desse dado, e depois a gente cria um decreto de compartilhamento que vai regulamentar justamente como que o órgão ou a autoridade de segurança ou o sistema de justiça nos acessa e como que a gente devolve essa informação. E aí a gente teve sempre em mente toda a preocupação em garantir a integridade desse dado. Então, todas as informações que saem do nosso software, elas são 100% auditáveis. Então, eu sei quem buscou, quando buscou e o principal, por que buscou, né? Então, quando a autoridade de segurança ou o sistema de justiça me envia o ofício, ele sempre tem que ser assinado pela autoridade máxima daquele órgão e tem que estar atrelando também um procedimento interno, né? Então, por que ele está usando aquele dado? A gente entende que são informações muitas vezes sensíveis e que o que a gente precisa garantir como prefeitura, como Civitas, é que aquele dado não vai ter o seu uso, né, desviado da finalidade da segurança pública. Então, doutora, eu convido, né, já tinha convidado anteriormente ali no backstage a senhora para conhecer. Vou adorar. Tá? E deixar bem frisado aqui que integridade, compartilhamento dessa informação, justamente por serem dados sensíveis, é sempre um pilar muito forte, tá, do nosso projeto. E a gente tem tudo isso regulamentado via decreto hoje. E é isso, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar com os senhores hoje nesse painel. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos. A gente chega ao fim de mais uma edição do Caminhos do Rio. Como a gente falou aqui, é desejável, acho que é uma coisa que o Globo e o Extra, na hora que promovem esses debates, é que eles não se encerrem em si mesmos, né? Então, se a disposição de vocês é já marcar conversas para aprimorar na prática o que a gente conversou aqui, conceitualmente, é muito bom. Acho que e também quem assistiu e também pode participar desse movimento de espalhar a palavra, porque o link com os dois painéis fica no ar e fica disponível para vocês compartilharem, passarem para quem não pôde assistir ao vivo. Caminhos do Rio é uma iniciativa do Globo e do Extra, com patrocínio da Prefeitura do Rio. Obrigado, boa tarde a todo mundo.